Amém, irmão? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. O pastor, aumenta um pouquinho, por favor. A garganta. Deus vai tocar na garganta aqui agora. Colossenses capítulo 3, carta do apóstolo Paulo. Lá para o fim da sua Bíblia, você que tem Bíblia com sigla, é CL. CL Colossenses. CL. Colossenses capítulo 3, obrigado. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Efésios, Filipenses, Colossenses. Efésios, Filipenses, Colossenses. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Vou dar isso, tá? A partir do verso 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despisteis do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Eu prometo que não vou demorar. Eu sei que você está cansado. Eu peço que você redobre sua atenção. Amém? Eu sei que talvez você entrou por essas portas angustiado, abatido, aflito, mas eu quero te conduzir nesta noite conforme Deus me direcionou. Porque enquanto orava, o Espírito Santo ele me fez entender que o desejo que todo cristão tem que ter é de ter intimidade com Deus. Mas a pergunta é: qual é o caminho da intimidade? O grande teólogo diz que a ponte para a intimidade se chama santidade. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, sobre a santidade. E a palavra santidade, ou ser santo, significa ser separado. A pergunta é: ser separado do quê? Para muitos, santidade é você se isolar dentro de um quarto e não sair de lá pensando: se eu não sair daqui eu não pego. Porém, nós precisamos compreender que carregamos uma natureza caída. Independente de onde você esteja, você precisa entender que há um bom homem, um velho homem, uma velha mulher dentro de você que diariamente se levanta e te conduz ao pecado. E se você não mortificar essa natureza caída, você vai continuar e vai andar nas práticas que desagradam a Deus. Então nós precisamos entender que santidade é ser separado, não de um grupo de pessoas, não de um lugar específico. Ainda que ser santo é você se
Não ser conduzido a lugares que vai te levar ali à queda, mas entender que ser santo é ser separado, não das pessoas, mas do pecado. Ser santo é você separado não de um ambiente, mas do pecado que domina aquele ambiente. Então entenda que ser santo neste tempo é você deixar de lado o pecado para viver conforme a vontade de Deus. Então o que Paulo ele nos conduz em Colossenses capítulo 3 é justamente acerca da santidade. Paulo vai começar a induzir aquela igreja e conduzir aquela igreja pelo caminho que aquela igreja deve prosseguir, pela conduta que aquela igreja deve trilhar. Então entenda que santidade é viver uma vida, uma conduta ao qual agrada o nosso Deus. E por que viver em santidade? Primeiro, porque o nosso Deus ele é santo. E todo aquele que quer viver intimidade com Deus precisa ser santo. Todo aquele que quer ser agradável aos olhos de Deus precisa andar em santidade. Segundo, como eu disse no início, aquele que deseja intimidade precisa viver em intimidade. O que nós precisamos compreender nesta noite, a partir do verso 1, Paulo inicia dizendo: mas vós que já ressuscitaste com Cristo. Essa palavra ressurreição, ela não significa uma ressurreição como posteriormente Paulo diz em 1 Coríntios 15, da ressurreição do último dia. Essa ressurreição, ela traduziria-se neste contexto como regeneração. O que Paulo está dizendo é: vocês que foram regenerados por Cristo, você que é um novo cristão, uma nova cristão, agora a sua busca muda e a sua mentalidade também muda. Então santidade é ser separado do pecado. Agora em Cristo eu sou uma nova criatura. E como uma nova criatura, a minha prioridade ela muda, a minha busca ela muda, a minha mentalidade ela muda. Então olhe para mim nessa noite. Paulo ele vai dizer que o pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão. E como o pecado originou-se também a morte. Que tipo de morte? Morte física, morte espiritual, morte eterna. Todos nós nascemos mortos em nossos pecados e delitos, ou seja, mortos espiritualmente. O que Paulo está dizendo é que eu, Bruno, você que está sentado nessa cadeira, você carregava uma natureza caída e carrega. Você, por essa natureza caída, não podia se chegar até Deus, porque você estava morto espiritualmente. Se eu estou morto espiritualmente, eu não posso me achegar até Deus. Então eu entendo com isso que morto espiritualmente, eu já estou condenado à morte eterna, que é a condenação ao inferno, mesmo que eu tenha vida fisicamente. Então o que Paulo está dizendo é: quando Adão pecou no início, todos nós fomos submetidos a três coisas: ao pecado, a Satanás e à morte. A Satanás, ao pecado e à morte. Mas a promessa é: da semente da mulher levantarei um que pisará a sua cabeça. O que Deus prometeu é: se por o pecado de um homem todos nós somos feitos pecadores, agora pela obediência de um todos nós seremos tornados justos. O que a palavra está dizendo é o seguinte: se eu e você estava sujeito ao pecado, a Satanás e à morte, Jesus ele vem como homem, e na cruz do Calvário ele venceu a morte. Na cruz do Calvário ele venceu a Satanás. E na cruz do Calvário ele venceu o pecado. A pergunta é: Cristo estava sujeito ao pecado? Não. Ele estava sujeito a Satanás? Não. Ele estava sujeito à morte? Não. Cristo ele precisou vencer o pecado, a morte e Satanás, porque nós estávamos sujeitos a ele, ao Satanás, ao pecado e à morte. Todos nós já nascemos condenados ao pecado, condenados pelo pecado e condenados ao inferno. E o que Paulo está dizendo é: todo aquele que deseja alcançar a vida eterna precisa ter um encontro com Cristo. Porque aquele que não tem um encontro com Cristo não nasce de novo. É por isso que um dia Jesus tem um encontro com Nicodemos. E ele diz: Nicodemos, aquele que quer alcançar, ver, entrar no reino dos céus, precisa nascer da água e do Espírito. O que Paulo está fazendo é conectando esse novo nascimento e dizendo: se eu já nasço condenado pelo pecado que me habita, eu preciso ter um encontro com aquele que é o dono da vida. Se eu nasço no pecado, estou condenado ao inferno e não consigo ir até Deus, isso quer dizer que pela graça dele, ele vem até a mim, ele me abre os olhos para entender a luz do Evangelho, e as escamas elas caem por terra, e a dureza do meu coração ela é retirada, e ele me dá um coração de carne.
Então, quando Paulo está dizendo vocês já foram regenerados, ele está dizendo vocês um dia nasceram fisicamente, mas espiritualmente estavam mortos. E porque estavam mortos espiritualmente, não poderiam ir até Deus. Mas um dia o evangelho da graça foi pregado a vocês. E vocês que estavam condenados ao inferno e o dano da segunda morte, hoje é dados a vocês uma oportunidade. Então, tanto eu quanto você um dia ouviu o evangelho, depositou a nossa fé neste evangelho, falou: agora eu sigo a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir deste momento, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, ele começa a dar vida espiritual a você. Ou seja, aquele que não tinha vida espiritual agora passa a ter. E Paulo começa a pregar para aqueles que ouviram o evangelho, se arrependeram, se converteram e agora nasceram de novo. E Paulo começa a dizer: vocês, Bruno, Igreja de Cristo, que foi regenerado e nasceu de novo, a ordem para vocês é: primeiro, busque aquilo que é de cima. Segundo, pense naquilo que é do alto. Porque todo aquele que nasceu em Cristo, agora ele se tornou um cidadão do reino dos céus. E quando você é um cidadão do reino dos céus, a sua busca não é presa naquilo que é terreno. A sua busca é a eternidade com Cristo no céu. O que Paulo está dizendo é: se vocês nasceram de novo, se vocês nasceram com Cristo, buscai as coisas que são de baixo, não, que são de cima. Aleluia. Agora, o que é que está em cima? Aquilo que é eterno. O que Paulo está nos ensinando é: se eu nasci de novo, e se você nasceu de novo, viver em santidade é buscar aquilo que é de cima. Viver em santidade é pensar naquilo que é do alto. E muitas vezes nós estamos aqui, nascemos de novo, mas não estamos buscando o que é de cima, mas o que é de baixo. E se buscamos o que é de cima, buscamos para que o que é de cima realize meu desejo e a minha vontade que eu tenho embaixo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: eu não posso buscar Jesus para que esse Jesus que está em cima me abençoe na terra e não me abençoe com aquilo que é do alto. Perceba que muitas vezes nós estamos aqui, somos uma nova criatura, mas a nossa busca não é pelas coisas da eternidade, mas é por aquilo que passa. E Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite: santidade é você entender que porque nasceu de novo agora, você busca aquilo que é de cima. E porque é necessário buscar o que é de cima? Porque quando eu busco o que é de cima, quer dizer que agora eu entendi que a minha prioridade não é aquilo que é terreno, mas aquilo que é celestial. Quando eu busco aquilo que é de cima, quando eu venho para o culto, quando eu medito nas Escrituras, quando eu oro, quando eu me esforço, mesmo na minha dificuldade, é porque eu entendi que a minha eternidade não é nessa terra, não é no inferno. A minha eternidade é com Ele no céu. Então Paulo está dizendo para quem nasceu de novo: se a sua busca não for as coisas de cima, e se os seus pensamentos não forem as coisas do alto, você está preso na terra. Você está preso naquilo que é terreno. Então o que Paulo ele nos conduz a entender é: se eu e você nasceu de novo, a nossa busca precisa ser nas coisas de cima e os nossos pensamentos nas coisas do alto. Um exemplo que eu poderia dar para você é aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana vai para o poço em João 4 buscando aquilo que é de baixo. E a Bíblia diz que quando ele está no poço, aquele que é de cima encarnado se encontra com ela, Cristo. E Jesus pede água para ela. Jesus estava com sede e ela questiona não só a religiosidade, mas a cultura. Como pode você, sendo um homem judeu, me pedir água, que sou mulher e samaritana? Jesus fala: se você soubesse, aquele que te pede água, se você soubesse, aquele que tem água da vida te oferecer, se você soubesse o que eu tenho de cima para te dar, você que me pediria água. Jesus revela o pecado daquela mulher, ele expõe aquela mulher, mas no final aquela mulher entende que ele é o Cristo. E sabe o que aquela mulher faz? Ela deixa o cântaro de lado e volta correndo para a cidade, dizendo: eu encontrei um que revelou tudo o que eu estava fazendo. O porquê eu estou usando esse exemplo? Para que você guarde na sua cabeça que quando temos um encontro com Cristo, não podemos se prender ao poço deste mundo, porque já temos uma fonte de vida. Ou seja, o que Cristo quer ensinar para aquela mulher é: você não precisa buscar mais o poço deste mundo do pecado, aquilo que você encontra na minha presença. Quando você tem encontro comigo, a
Aquela mulher foi para o poço buscar água no cântaro, mas ela abandona o cântaro, porque ela teve encontro com a água da fonte da vida. Aquela mulher não precisava mais do pecado, porque ela agora tinha Cristo. Aleluia, glória. O que isso quer dizer? Que quando eu e você tem encontro com Cristo, a nossa prioridade precisa mudar. A prioridade não é mais aquilo que passa, mas é aquilo que é eterno. Segundo, a nossa mentalidade muda. E por quê? Porque agora entendo que eu não preciso mais do pecado. Eu tenho Cristo. Aleluia. Então não me entenda mal, não é que você não vai querer pecar. Mas quando o pecado bater na sua porta, você vai entender, eu não preciso do pecado. Você não vai dizer, eu não posso pecar. Você vai dizer, eu não preciso pecar. E por que eu não preciso pecar? Porque eu já tenho em Cristo tudo aquilo que o pecado supostamente me ofereceria. Eu já tenho alegria em Cristo, eu já tenho paz em Cristo, eu já tenho refrigério em Cristo, eu já tenho esperança em Cristo, eu já tenho perspectiva de um futuro em Cristo. Eu não preciso mais do pecado, e porque eu tenho a Cristo. Então viver em santidade não é ter ausência do desejo de pecar, mas é entender quando o pecado bater na minha porta, eu não preciso beber do poço do pecado. E por quê? Porque temos a fonte da água da vida disponível para mim. Porque quando você bebe da água que é Cristo, a Bíblia diz em João 4, você bebe da fonte, uma fonte jorra de dentro de você. A pergunta é, quem é essa fonte? Porque beber de Cristo é crer em Cristo. Quando você crê em Cristo, da fonte que você bebeu, uma nova fonte é jorrada de dentro de você. Mas se Cristo é essa fonte que você bebe, e Ele diz uma nova fonte jorra de você, a pergunta é, quem é essa fonte? A certeza que eu tenho é, essa fonte tem que ter a mesma natureza. Essa fonte tem que ter o mesmo caráter, o mesmo poder, os mesmos atributos. Quem é como Pai e como Filho que habita dentro de mim e de você? O Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é, quando você tem o meu Espírito Santo, quando o pecado bater na sua porta, é Ele que vai te dar graça para você dizer, eu não preciso do pecado. Porque quando você está buscando a Deus, o pecado bate na nossa porta. O desejo de Deus não é que você apenas diga, eu não posso pecar. Porque debaixo da nova natureza que Ele nos concedeu, Ele nos dá a capacidade de dizer, eu não quero pecar. Porque se dependesse de mim eu pecava, se dependesse de você, você pecava. Mas porque há uma fonte de vida dentro de nós, quando o pecado neste mundo bate na nossa porta, eu e você diz, eu não vou pecar, eu não posso pecar, mas eu não quero pecar. E por quê? Porque encontrei em Cristo tudo o que eu precisava. Aleluia! Então quer dizer que quando eu nasço de novo, uma fonte é jorrada de dentro de mim. E essa fonte que é o Espírito Santo, Ele me dá uma nova prioridade, aquilo que é de cima. Ele me dá uma nova mentalidade, aquilo que é do alto. Aleluia. Então se você está servindo a Deus e você está preso às coisas terrenas, tome cuidado. Se você está buscando a Deus, mas ainda está vivendo nas práticas antigas, tome cuidado. Porque quando Jesus nos chama para viver em santidade, Ele nos chama para se entregar por completo a Ele. É por isso que primeiro Ele trabalha com busca, depois com mentalidade. Porque uma coisa influencia a outra. A sua busca, ela é consequência daquilo que você pensa, daquilo que você medita. É por isso que nós devemos se encher daquilo que é do alto, para buscar aquilo que é de cima. Agora, se eu só me encho daquilo que é deste mundo, a minha busca vai ser mundana. É por isso que quando você ora pouco, você busca pouco, a sua mentalidade, ela te conduz a fazer aquilo que é terreno. A sua carne, ela floresce e você volta a fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado e contrário à vontade de Deus. Mas quando você começa a buscar, quando você começa a se encher, quando a sua mente está cheia da palavra e aquilo que é mudando é oferecido para você, você não troca os princípios de Deus pelo prato deste mundo. Você não troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Você não troca aquilo que é espiritual por aquilo que é carnal. Porque você agora entende, eu tenho força para buscar o que é de cima, e eu tenho força para buscar aquilo que é do alto. Mas só que o mesmo Paulo que está pregando para quem nasceu de novo, para quem agora está buscando e pensando naquilo que é do alto e de cima, ele diz no verso 3: porque já estáis mortos,
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A pergunta é: morto para quê? Porque eu acabei de dizer que em Cristo nós temos vida e vida espiritual. A pergunta é: mortos para o quê? Romanos capítulo 6. Mortos para o pecado. Porque aquele que anda com Cristo não anda mais na prática do pecado. Aquele que anda com Cristo não anda mais na prática do pecado. Porque se eu ando com Cristo e ando na prática do pecado, na verdade eu não estou andando com Cristo. O que ele está dizendo é: agora vocês que estão mortos para o pecado, ele está dizendo, a vossa vida está escondida em Cristo. O que Paulo está dizendo é: você que está morto para o pecado, a sua vida eterna está na mão de Cristo. Quando ele voltar, ele te dá a vida eterna. Porque hoje nós temos vida espiritual, mas a palavra diz que nós devemos guardar a nossa coroa. Ou seja, Paulo está dizendo: a sua vida eterna está escondida em Cristo. E quando esse Cristo se manifestar, verso 4, ele diz: a nossa vida que está escondida vai ser manifestada com ele em glória. O que Paulo está dizendo é: a igreja precisa viver em santidade, preparada, porque a qualquer momento Cristo pode vir para arrebatar a sua igreja. E quando ele se manifestar, ele vai dar vida eterna para a sua igreja. Agora, se eu estou andando contrário à palavra dele, ele volta, eu fico. Ele chama a igreja, eu fico. Então o que Cristo está nos ensinando nesta noite é que quando você vive em santidade, nós estamos mortos para o pecado. A nossa vida eterna está guardada com Ele, e ela só vai ser dada quando Ele se manifestar. Mas até Ele se manifestar, como que eu vivo? Paulo está dizendo: em santidade. Porque viver em santidade é um processo que tem início, tem meio e tem fim. E nem todo mundo tem o mesmo processo de santidade. Por quê? Porque uns são libertos mais rápido, outros com mais dificuldade. Uns têm menos etapas e outros têm mais. Então cada um tem o seu processo de santidade. É por isso que Jesus, depois de 3 anos ensinando, instruindo Pedro, diz: Pedro, quando tu se converteres, futuro, apacenta o rebanho. Diferente de Paulo, que tem encontro com o Senhor no caminho de Damasco e de uma forma radical se entrega a Ele. Tem gente na obra do Senhor, irmão, que é Pedro. Vai passar um dia, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Jesus vai estar olhando para dizer: quando tu se converteres. Mas tem gente que é Paulo, que chega, se converte, já inicia na obra, já inicia crescendo. Porque nós precisamos entender que santidade é um processo. Se você se santificou ontem, se santifique hoje, e amanhã se santifica novamente. Porque santidade é um processo, tem início, meio e fim. É por isso que Jesus diz que as 3 etapas da caminhada cristã é porta, caminho e alvo. Quando você passa pela porta é quando você se arrepende, você se converte, você passa pelo processo de regeneração. Você passou pela porta, e quando você passa por essa porta, você para e desiste? Não, você permanece andando em santidade. Por quê? Porque o seu alvo é o céu, e este céu é um lugar santo, e só entra aquele que vive em santidade ao Senhor. Então, se são 3 etapas, é início, é meio e fim. Então a santidade é da mesma maneira. Então Paulo está dizendo: vocês foram regenerados, vocês agora têm que permanecer buscando e pensando naquilo que é do alto. E por quê? Porque vocês são mortos para o pecado, e quando Cristo manifestar-se em vocês, alcançarão a vida eterna. Mas só que Paulo entra no verso 5, ele diz: mortificai. Ele não diz: vocês mortificaram. Ele diz: ordem, imperativo, mortificai. A pergunta é: por que Paulo está pregando para quem nasceu de novo? Está exortando a buscar e pensar naquilo que é do alto. Está dizendo para aqueles que já mortificaram, já foram mortos para o pecado e vivem para Cristo, dizendo: mortificai. Uma coisa que nós precisamos entender, irmão, é que carne não converte. Os seus hormônios não convertem. Uma frase que eu sempre digo de Martinho Lutero é: eu pensei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo. O miserável sabia nadar, agora eu tenho que matar ele todos os dias. Porque tem pessoa que pensa que desceu as águas, aceitou a Cristo e não vai sentir mais desejo impuro. Tem pessoa que acha que porque voltou para Cristo, se andando com Cristo, a sua carne não vai pulsar novamente. E o que Paulo está dizendo é: vocês nasceram de novo, morreram para o pecado,
mas há uma natureza caída dentro de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Então, por que santidade é um processo? Porque quando eu me converto, sou regenerado, o pecado não tem mais poder sobre mim. Porque quando eu me converto, sou regenerado, recebo uma nova natureza. E Paulo vai tratar isso em Romanos capítulo 8. Por essa nova natureza que nos é dada pelo Espírito Santo, eu consigo submeter a velha. Ou seja, eu digo não para a velha. Mas só que o que nós precisamos entender é que matar o velho homem é diário. Porque todo dia o velho Bruno vai querer acordar junto com o novo Bruno para influenciá-lo. O seu velho homem vai acordar com você todo dia. E se você não matar ele, ele te mata. Aleluia. Porque se eu não mato a minha carne me mata. E por que Paulo diz isso? Porque ele diz: se não mortificar a carne, o Espírito milita contra a carne. Gálatas capítulo 5, 5 a partir do 16 ele diz: o Espírito milita contra a carne. E a carne contra o Espírito. O Espírito é a nova natureza, a carne é a velha natureza. Se você alimentar a carne, quem vence? A carne. Se você alimentar o Espírito, quem vence? O Espírito. E o que Paulo está dizendo é: se eu e você não aprender a andar com Cristo, mortificando a nossa carne, nós vamos viver espiritualmente assim, uma montanha russa. Um dia eu estou firme, outro dia eu estou caído, um dia eu estou em pé, outro dia eu estou prostrado. E a pergunta é: quando Cristo voltar, como você vai estar? O que Paulo está exortando aquela igreja é: viver em santidade é mortificar os seus desejos diariamente. Glória a Deus. Ao ponto do próprio apóstolo Paulo em Romanos 7 dizer: o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero, esse sim acabo cometendo. Aleluia. O que Paulo está dizendo é: a luta é tão grande que quando eu não quero pecar, quando eu ouvi, já peguei. Falei que não era para falar, pensei o que não era para pensar, agi da maneira que não era para agir. E o que Paulo está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que Paulo está dizendo? Dentro do contexto romano, existia algo chamado necroforia. O que é isso? Toda pessoa que cometia um homicídio era julgado por aquele exército de homens da tal maneira que eles diziam: olha, você matou ele, nós vamos amarrar ele em você, até você morrer. Ou seja, se eu matasse o presbítero, o que César ia dizer para mim? Eu vou amarrar ele em você até você morrer com ele. O que Paulo está usando é este mesmo exemplo, dizendo: o meu velho homem está grudado em mim. Eu não posso me livrar dele. Quem pode me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará do velho homem, dessa natureza caída que está dentro de mim? Aí Paulo diz: mas graças ao Senhor Jesus. Porque entenda, você se converte, mas a sua carne está aí dentro. É por isso que tem dia que a gente não entende: mas pera, eu estou orando, eu estou buscando, mas parece que aquele pensamento impuro ele não sai, aquele desejo perverso não cai. Ele está dizendo: é porque ainda há uma natureza caída dentro de você. Eu estou lutando para ir para o céu, mas a minha língua está coçando para falar mal do irmão. Porque é o velho homem dentro de você. Há uma velha mulher que, se você não matar, como eu disse no meio dessa pregação, ele vai te matar. Então o que nós precisamos entender é que matar o velho homem é diariamente. É por isso que Jesus diz: tomar a cruz a cada dia. E tomar a cruz é levar seu velho homem todo dia para a cruz. E de manhã ele vai acordar e você leva de novo. Jesus, Porque aleluia. o dia que você falhar de levar, ele vai se fortalecer. E no outro dia ele vai estar mais forte para te derrubar. É por isso que nós aprendemos com as Sagradas Escrituras que nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo. Mas eu fico nessa noite só com a carne. Você enfrenta o mundo, você enfrenta Satanás, mas a maior luta que nós temos é a nossa própria carne. Davi venceu Golias, venceu 10 milhares de soldados, mas perdeu para a sua própria carne. O que nós precisamos entender é que diariamente, quando a sua carne vai se levantar, ora não, busca não, trata mal o seu irmão. Por que amar o seu inimigo? Ele te fez mal, sua carne dizendo. Ao Espírito Santo, você lembra que você é crente? Jesus, aleluia.
Eita, Se lembra glória. que você serve a Deus? Ah, mas minha mão não é convertida. Tome cuidado. Porque um pequeno membro do seu corpo pode te levar ao inferno. É por isso que Paulo está dizendo que tem que mortificar. O que é que tem que mortificar? Os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele inicia dizendo, a prostituição, o que é prostituição do grego porneia? É qualquer ato sexual fora do padrão que Deus estabeleceu, o que é o casamento. Fornicação, adultério, masturbação. Toda a prática sexual fora do padrão que Deus estabeleceu, que é casamento, é prostituição. Seja dois homens, seja duas mulheres, seja o que for, é prostituição. Aí ele continua dizendo, a impureza, o apetite desordenado, que não envolve apenas a gula, mas o desejo desenfreado que você dá lugar. Ele diz, a vil concupiscência e a avareza, que é o amor ao dinheiro, que ele diz, é idolatria. Agora talvez você diz, mas irmão, eu não estou no adultério, eu não estou na fornicação, eu não estou andando conforme aquilo que Paulo está escrevendo no verso 5. Mas olha o que ele diz no 8, mas despojai-vos de tudo. Talvez você diz, eu não estou roubando, não estou fornicando, não estou adulterando, não estou dando lugar para o desejo da minha carne desenfreado, mas ele diz, despojai de tudo. Aleluia. Paulo diz, tem que despojar de tudo. O que é despojar? Passar fora, abominar, tirar. Ele diz, o que é que tira? A ira. O que é a ira? O ódio. É aquilo que você faz para o seu próximo com falta de amor. É aquilo que você faz quando está irado. E a Bíblia não proíbe sentir ira. Ela diz, não dê lugar à ira. Porque às vezes a ira vem ao meu seu coração, mas ele está dizendo, não podemos dar lugar a essa ira. Primeiro ponto. O que é que ele está dizendo? Eu até sinto ira, mas eu não ando conforme essa ira. Eu não ajo por meio dessa ira. Segundo, e a ira permanece dentro de mim. Ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que ele está dizendo é, a ira é uma pequena semente de amargura, de ódio, que plantada, se você não arrancar, meu irmão, com a oração, com a meditação das Escrituras, com o jejum, ela vai crescendo, e daqui a pouco você começa a agir por ela. É por isso que ele diz, não dê lugar à ira. Segundo, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque se a ira permanece em nosso coração, ela é uma pequena semente que se torna uma grande árvore que dá maus frutos. Então o que Paulo está dizendo é, não é só mortificar os desejos da carne, é mortificar por completo tudo. Não é só as ações das práticas sexuais erradas e contrárias à vontade de Deus. Tem que mortificar a inveja, tem que mortificar a fofoca, tem que mortificar tudo. Glória a Deus. Ele está dizendo, então é mortificar, mas também despojar. Todo o mal que está em nós, diariamente precisa ser retirado pela água da palavra. Aí você fala, irmão, é impossível. Eu não vou entrar no céu não desse jeito. É difícil, irmão. Mas não é impossível. Porque é uma luta diária. Mas como eu disse, não é pela sua capacidade, é pela graça do Espírito Santo através de você. Então nós precisamos mortificar os nossos membros. O que Paulo está dizendo é, se eu sou chamado a viver em santidade, eu não posso viver nestas práticas que ele lista aqui como todas as outras. Eu não posso viver na fornicação, no adultério, na prostituição. Eu não posso viver na fofoca, na ira, na contenda, nas palavras torpes, nos xingamentos. Eu não posso amaldiçoar o meu próximo. Porque olha o que Jesus diz no Monte do Sermão. Ele disse lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, dizia, ame o seu amigo, aborreça o seu inimigo. Eu porém fugir. Jesus eleva o nível e diz, ame o seu inimigo. Ore por aqueles que vos perseguem. Trate bem quem te tratou mal. E bendiga quem te maldiz. É fácil? Não. Eu sei que tem dia que você quer grudar no pescoço daquele cidadão. Eu sei que tem dia que você quer grudar no pescoço daquela cidadã. Mas você lembra, eu sou crente. Aleluia. Eu não sou um cidadão dessa terra, eu sou um cidadão do céu. Glória a Deus. Você está dizendo que vai ser fácil, irmão Bruno? Não, não vai ser difícil, irmão. É uma guerra diária. Mas eu e você conseguem, como pela graça de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Aí ele diz no 9, não mintais uns aos outros, porque já vos espisteis do velho homem com os seus feitos. Sabe aquele pensamento? É só uma mentirinha? Ele está dizendo, não mintais uns aos outros.
Porque a mentira, o que é? A mentira é você entregando na mão do seu velho homem uma pá para cavar sua própria cova. Eu minto um pouquinho aqui, minto um pouquinho ali. Daqui a pouco o seu velho homem já cavou uma cova para você e vai te tacar lá dentro. Nunca mais você sai. O que Paulo está dizendo é necessário mortificar os membros que são sobre a terra, é necessário despojar de tudo. E ele está dizendo no 9, também da mentira. Também das palavras torpes. O que é palavras torpes? Palavrões, palavras imorais de baixo escalão. Então palavra imoral não é só aquele palavrão. Palavra imoral é tudo aquilo que fere a moral do seu próximo. E tudo isso é considerado pecado. Então ele diz buscar, ele diz pensar, ele diz mortificar, ele diz despojar, e depois ele diz vestir. Então eu entendo, eu tenho que buscar, eu tenho que pensar, eu tenho que mortificar. É tudo ordem que Paulo está dando, não é uma opção. Ou você vive, ou você não vive. Ou você obedece, ou você não obedece. E ele diz a partir do 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. O que é se vestir do novo? É você se vestir da sua natureza espiritual. É você começar a se encher daquilo que é do alto. Então, se eu estou nessa terra, eu entendo. A minha natureza caída diariamente se levanta. Mas eu vou precisar mortificá-la como? Me vestindo do novo. Como que eu me visto do novo? Paulo diz que nós devemos alimentar a nossa natureza espiritual. Porque se você alimentar a sua velha natureza, ela vence. Mas se você alimenta a espiritual vence. Mas irmão, como que eu alimento a nova? Não tem segredo. É a mesma coisa que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Oração, Bíblia, jejum. Não tem segredo, irmão. O problema é que nós queremos pegar atalho. Não tem atalho com Cristo, é caminho. Com Cristo não tem atalho para vencer a carne. Ou você segue o caminho da renúncia, ou você não consegue. Ou você luta diariamente para vencer, ou você não consegue. É por isso que viver em santidade neste tempo é difícil. Porque nós temos dificuldade de lutar contra nós mesmos. E perdemos para nós mesmos e para a nossa carne. Mas Paulo diz que não é apenas para se vestir do novo. Tem que se revestir. O que é vestir? Essa camisa eu vesti, com terno revestido. É você se encher daquilo que é do alto novamente. É você entender que diariamente eu preciso me encher daquilo que é do alto. É por isso que ele diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aplica você o vinho como as coisas deste mundo, você bebe o vinho deste mundo, você alcança as coisas deste mundo, o pecado deste mundo vai te embriagar, vai te levar a fazer aquilo que é errado. Mas ele está dizendo: deixa o vinho deste mundo, deixa o pecado, o desejo carnal, mate e se encha do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz: mas enchei-vos. Esta palavra ele está dizendo: você que se encheu hoje, amanhã sabe o que você faz? Se enche de novo. Porque essa palavra se encher é você se encher continuamente. É você se prostrar perante Cristo diariamente. Então o que Paulo está dizendo não é só buscar e pensar naquilo que é do alto. Não é só mortificar e despojar. É vestir-se e revestir daquilo que é do alto. Porque quando você anda com uma camisa no frio, aquilo vai te fazer ficar doente. Agora se reveste para você ver. O que eu quero dizer com isso é: se você andar vestido, quer enfrentar um pecado diariamente, tem hora que você não suporta. Você aguenta um dia de frio gelado na sua cara, mas uma semana, passa uma semana já dá um gripe. E porque eu estou aplicando dessa maneira para que você entenda que não é só necessário se vestir daquilo que é novo, daquilo que é novo, mas se revestir. Porque se você não se revestir, uma hora você cai, uma hora você perece. Aí você caminhou tanto para olhar para trás novamente, para voltar às velhas obras novamente. E o que Cristo está nos alertando é: se vista, mas também se revista. E ele diz: como eleitos de Deus, como alguém que foi escolhido por Ele. Então, se você foi o escolhido, como você é o escolhido, como nós somos o escolhido, ele está dizendo: é necessário se revestir. Ele diz: como eleitos de Deus, santos.
Porque eu sou santo, você é santo, mas não nos impede de viver uma vida em santidade progressiva diariamente. Aí ele diz: de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Porque ele está dizendo: eu me despido daquilo que é errado, eu tiro o terno da corrupção, eu tiro a camisa da imoralidade, eu tiro a calça da mentira, mas por outro lado eu preciso me revestir daquilo que é do alto. Como? Ele está dizendo: se revista de entranhas de misericórdia, se revista da camisa da benignidade, se revista da calça, do terno, da saia, da mansidão e da longanimidade. Glória a Deus. A pergunta é: fácil ser crente, irmão? Quem disse que é fácil está mentindo, viu? Mas não é impossível. Eu não estou aqui para te espantar nessa noite, estou aqui para te abrir os olhos. Servir a Cristo não é fácil. O que Paulo está dizendo é a mesma coisa que Cristo pregou. Você tem que resplandecer o caráter de Cristo lá fora, e não somente aqui dentro. É fácil amar o seu inimigo que às vezes está dentro da sua casa? Não. É fácil amar o seu vizinho que te perturba? É fácil amar o seu chefe que te perturba? Não. Você sofre. Mas Paulo diz: se seu inimigo tiver fome, deixa morrer de fome? Se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se seu inimigo tiver sede, deixa morrer de sede? Não, dá de beber. Porque toda vez que você faz o querer de Deus, Ele tem uma recompensa para você. Então entenda que ser cheio daquilo que é do alto, ser cheio do Espírito Santo, é também ter o caráter dele aprimorado em mim e em sua vida. Então Paulo está dizendo: se revista como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que ele está dizendo é: se eu estou dizendo que estou servindo a Cristo, mas não mudei como marido, eu não estou servindo a Cristo de verdade. Se eu disse que eu estou servindo a Cristo, mas não mudei como esposa, eu não estou servindo a Cristo de verdade. Se eu disse que eu estou servindo a Cristo fielmente, mas não fui aperfeiçoado como filho, eu não estou andando na verdade. O que ele está dizendo é: se eu estou dizendo que eu sirvo a Cristo, mas não trato bem o meu servo, não trato bem o meu chefe, eu não sou alguém que está andando conforme a vontade de Cristo. Aleluia. A palavra, irmão, trata todas as esferas da nossa vida. Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, mas antes trabalhe e faça o bem com aquilo que é direito. O que ele está dizendo é: nós precisamos ter transformação, uma metanoia que acompanha obras que evidenciam um novo caráter. Viver em santidade, irmão, é você diariamente entender que você está se enchendo da natureza de Deus. Então entenda que ser santo não é viver uma vida sem se sujar, é viver uma vida se lavando. Porque se santidade fosse viver uma vida sem se sujar, cuidaram de mim e de você, nem aqui estaríamos. Mas santidade, sabe o que é? Todo dia você não trabalha, todo dia você não se esforça, não soa, chega em casa e toma um banho. A mesma coisa é com Deus. Você se sujou com um pensamento que não era para ter, você falou uma palavra no trabalho que não era para falar. Você tem que dobrar o seu joelho e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Você tem que passar pelo banho da palavra, da oração, todo dia. Porque se não passar, não vence. Se não passar, não vence. É por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. E estou crucificado com Cristo é ontem, é hoje, é amanhã, e até Ele arrebatar a sua igreja. Então a santidade progressiva é diariamente abrir mão da sua vontade carnal, mortificando a sua vontade para se encher daquilo que é santo, daquilo que é do alto. Tem dia que você quer agarrar o pescoço do seu marido, mas você lembra: eu sou crente. Da sua esposa, vai ser crente. Tem dia que você não quer obedecer o pai e a mãe, mas você é crente. E Paulo diz: honre pai e mãe, porque é mandamento com promessa. É tudo mandamento de Deus. É fácil cumprir? Não. Mas bem-aventurado aquele que cumpre. Bem-aventurado aquele que luta contra a sua própria vontade.
Porque Cristo nos fez uma promessa, meu irmão. E essa promessa é entrar no céu que é santo. Então entenda que lá vai entrar uma igreja santa. Então entenda que as vestes da igreja vai estar suja, não, vai ser limpa. Mas eu pequei, eu estou errando, eu estou andando na iniquidade, no pecado, mesmo indo para o culto, então se esforço para sair. Porque Tiago diz, perdão, a Bíblia vai dizer lá na carta de João, filhinhos, não pequeis. Porque qual é o desejo de Deus? Que você vive em santidade. Por quê? Porque Ele é santo. Aí Ele diz, mas Senhor, se eu errar, se eu pecar, se eu cair, Ele diz, lembre-se que você tem um advogado fiel. Aleluia! Se você está errando e pecando assim como eu estou, eu preciso me arrepender, irmão. Saiba que você tem um advogado fiel chamado Cristo Jesus. E Ele diz, esse advogado fiel, Ele é aquele que advoga a sua causa para te justificar. Então quando você peca, entenda isso, o inimigo está olhando para nós dizendo, Senhor, pecou mais uma vez, caiu mais uma vez. E por quê? Porque o inimigo é advogado de acusação. Você é ele a ponto de dizendo, caiu, falhou, você diz filho de Deus, mas você não merece ele. Isso é o que o inimigo fala. Mas de outro lado está Cristo, para nas minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aí Deus que com a sua ira viria sobre nós, pelo sangue de Jesus nós somos justificados. Mas sabe qual é a diferença daquele que vai sofrer acusação e vai perecer, e daquele que é justificado? Para onde ele corre depois que peca. Se você peca e corre de Deus, o inimigo te acusa e você fica prostrado no meio do caminho. Mas se você peca e corre para Ele, Ele te justifica e fortalece seus passos novamente. Glória a Deus. É por isso que eu disse, com santidade, é você se lavar diariamente de toda a sujeira que está tomando conta da sua mente, do seu coração. E Paulo continua dizendo no 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eita, perdoar é fácil? Não. Perdoar quem te feriu é fácil? Não. Perdoar quem te apunhalou pelas costas é fácil? Não. Perdoar aquele que diariamente se levanta contra você é fácil? Não. Mas o que é perdoar? Perdoar é um sentimento? Não. Perdoar é uma escolha. Aleluia. Sabe como você consegue perdoar? Se enchendo de Cristo. Aleluia! Olha o que Paulo diz: suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou, perdoai uns aos outros. E isso é importante porque o modelo de perdão é Cristo. A pergunta é: merecia o perdão de Deus? Você merecia? Ele nos deu, nos deu? O seu próximo merece o seu perdão? Na sua cabeça não. Talvez você diz, não merece, pisou no meu carro, fez aquilo que eu não gostei. Mas a Bíblia está dizendo, tem que perdoar como Cristo perdoou. É fácil, irmão? Não é. Mas só que perdoar é uma decisão que vai ser tomada você buscando aquilo que é do alto. Talvez você diz, eu até quero perdoar, mas não vou esquecer. E quando eu perdoo e lembro, quer dizer que eu não perdoei. Mas perdoar, irmão, como eu aprendi com um dos nossos pastores, perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, sem sentir mágoa. Glória a Deus. Perdoar é você lembrar do que a pessoa fez, mas você dizer que eu já não tenho mais mágoa no meu coração. Porque Cristo, Ele tem o poder como Deus de perdoar e lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não lembra. Mas todo mal que alguém fez contra mim, eu perdoei, eu lembro. Todo mal que alguém fez contra você, você perdoa, mas lembra. Mas isso não quer dizer que quando você lembra, você deixou de perdoar. Ou que foi um falso perdão. A pergunta é: qual é o sentimento que vem ao seu coração quando você lembra? Glória a Deus. Porque, irmão, quando você guarda esse sentimento dentro de você, você começa a morrer. A sua vida não cresce, a sua vida não rompe. Porque enquanto você não liberar o perdão ou perdoar, as coisas vão permanecer estagnadas na sua vida. É por isso que precisamos ser cheios de Deus. Porque quando somos cheios daquilo que é de Deus, nós temos a capacidade de perdoar e pedir perdão. É por isso que quando Estevão, em Atos capítulo 7, está sendo apedrejado, ele olha para o céu e de vez a amaldiçoar quem estava apedrejando ele, ele diz: Pai, Senhor,
Perdoe eles, pois não sabem. Aleluia. Estevão tem o mesmo caráter, é cheio do caráter de Cristo, que na cruz do Calvário está sendo morto pelos meus seus pecados, está dizendo: Pai, não impute eles, sobre eles este pecado, porque não sabem o que fazem. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que viver em santidade é se livrar da mágoa, da falta de perdão. Viver em santidade é se livrar do mal que está consumindo a sua alma. Porque não liberar o perdão te faz ficar doente mentalmente, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Porque a falta de perdão mexe aqui, ó, com a sua mente. E quando mexe com a mente, irmão, aí só Deus para trabalhar. É por isso que ele diz: assim como Cristo nos perdoou, perdoai uns aos outros. Eu encerro com 14, verso 14, ele diz: e sobre tudo isso o quê? Depois que vocês entenderam que foram regenerados, depois que vocês buscam aquilo que é do alto e pensam naquilo que é de cima, depois de ter morrido para o pecado, mas continuar mortificando a vossa carne, se despojando de tudo aquilo que é mal deste mundo e que está dentro de você, depois que você se veste daquilo que é novo, se reveste daquilo que é novo, ele está dizendo: depois que você suporta, depois que você perdoa, sobre tudo isso, ele diz: revesti-vos de caridade. O que é caridade? Amor. Amor aqui é uma morada, ou seja, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor que não espera ser amado, mesmo assim ama. O amor de Cristo. Aleluia. Que o Espírito Santo aperfeiçoe em nós. Ele diz: revista-se deste amor. E por quê? Ele é o vínculo da perfeição. Sabe por que eu tenho a graça e você tem a graça? Sabe por que eu e você temos o perdão, a filiação, a restauração, a restituição? Nós temos aquilo que Jesus nos ofereceu na cruz do Calvário. Porque o vínculo da perfeição se chama amor. Paulo diz: Deus prova o seu amor nisso, que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo ainda pecadores. O que Paulo está dizendo é: o vínculo de Deus com a humanidade se chama amor. E Cristo diz: eu sou o amor. Perdão, João diz na carta: Deus é amor. Aleluia. O que ele está dizendo é o vínculo da perfeição, é o amor. Então entenda que o amor de Deus, ele nos concede a capacidade de ser alcançado pela graça, pela verdade, pela restauração, pela libertação, para a transformação. É por isso que ele diz: santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. O que me santifica, irmão? A palavra. A palavra. Aleluia. Então quer dizer que se eu não medito nas escrituras, eu vou ser santificado, sim ou não? Não. Se eu não venho para o culto ouvir a palavra, eu vou ser santificado? Não. Se eu não venho para a escola bíblica ouvir os ensinamentos das Sagradas Escrituras, eu vou ser santificado? Não. A pergunta é: como é que você quer dar a vida eterna? Se viver uma vida de santidade. Vida de santidade que vem com a meditação da palavra. Então entende, irmão, como dito nesta noite, Mateus 11, que o presbítero trouxe: o céu é tomado à força. O que significa isso? Quer dizer que é pela minha capacidade e força que eu alcanço o céu? Não. Quer dizer que a fé leva você à salvação, mas se você não se esforçar, você não herda a salvação. O que ele está dizendo em Mateus 11 é: nós precisamos se esforçar para alcançar a vida eterna. Isso envolve matar e mortificar a nossa carne diariamente. Sabe aquele desejo faccioso de ódio, de ira no seu coração? Você precisa orar para vencer. Sabe aquele desejo imoral, perverso que você tem? Você precisa orar para ele ser mortificado. Vai ser fácil, meu irmão? Não vai ser. Mas como Paulo disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele iniciou dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vive segundo a carne, essa natureza caída, esse corpo da morte, mas que vive segundo o Espírito. Então Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe que você precisa de alegria, de renovo. Mas o que Deus está te ensinando nessa noite é: há um caminho para a intimidade. Esse caminho se chama santidade. E se talvez você começar a trilhar esse caminho, você vai ver a sua vida mudar de uma hora para outra. Talvez você vai ver Deus restaurando o seu casamento. Talvez você vai ver Deus restaurando a sua casa.
Me permita dizer isso, irmão, eu não tenho autonomia para falar sobre casamento. Mas com a autoridade da palavra, a Bíblia diz: a mulher santifica o marido. E pela autoridade da palavra, com ensinamento bíblico, não prático, mas teórico, porque eu não sou casado ainda, eu não vou entrar em detalhes. A Bíblia diz: a mulher santifica o marido, ainda é calada. Talvez você queira vencer o seu marido com a sua própria força, mas Jesus está dizendo: deixa eu mudar você primeiro, depois ele vai ver o Cristo que sai de você e se converte. Aleluia! Eu sei que é fácil você falar, mas irmão, você nem é casado, sabe da minha vida, eu sei. Quem sou eu para dizer? Mas é a Bíblia dizendo. Às vezes nós queremos que Deus transforme primeiro Pedro, para depois transformar Paulo. Às vezes nós queremos que Deus transforme ele como transformou Paulo, mas eu fui um Pedro. Demorou tantos anos para me converter. Eu quero que ele faça assim, ó, com outra pessoa. E não é dessa maneira. Mas Cristo hoje ele te traz aqui para te conduzir ao entendimento que o caminho da santidade não é opcional, é uma ordem. Porque aquele que não vive o caminho da santidade nunca vai herdar a vida eterna. E eu sei, irmão, quão difícil é lutar contra a sua própria natureza, lutar contra o sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, de ira. Mas o que Paulo está dizendo é: nós precisamos viver em santidade. Ele diz: é melhor casar do que abrasar. O que significa isso? Abrasar e fornicar. É viver uma vida, como eu disse, de porneia, ou seja, de uma prática sexual fora do casamento. Então Deus está aqui nessa noite nos alertando para que você não seja como os filhos da desobediência, que ele diz no verso de número 7. Quem é o filho da desobediência? Aquele que um dia foi alcançado, foi regenerado e transformado, mas voltou para as velhas práticas. Então Deus te trouxe aqui porque o desejo dele, irmão, não é só ter intimidade com você nessa terra, mas ver você com ele na eternidade. Porque se lembra que eu disse que quando a santidade inicial ela toma rumo na nossa vida, o pecado não tem poder sobre nós, mas há uma natureza caída. Aí Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde em Romanos capítulo 8. Ele diz: nós, assim como o mundo, sofremos dores de parto, mas diferente deles, nós sabemos que passaremos pela redenção do nosso corpo, ou seja, a glorificação. Vai chegar um dia que a última trombeta vai ser tocada. E Paulo diz: aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos encontraremos com Cristo juntamente com Ele nos ares e seremos transformados. O que Paulo está dizendo é: aquele que é arrebatado e permanece vivo, ele não vai entrar no reino dos céus com este corpo, porque este corpo é pó e para o pó voltará. O que Paulo está dizendo é: há um corpo glorioso preparado para mim e para você, e com este corpo nós vamos herdar a vida eterna. É por isso que ele diz: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Então a santidade que um dia teve início tem que permanecer, para que você viva a glorificação do seu corpo e herda a vida eterna. Eu sei que talvez não foi a palavra que você gostaria nessa noite, mas foi a palavra que o Espírito Santo quer. Eu sei que tem vezes que a gente chega cansado, que é uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. Mas entende, irmão, que a maior palavra de esperança e de ânimo é Jesus arrebatar a igreja. Aleluia! Essa é uma mensagem de esperança para a igreja, não uma mensagem de confronto. Essa mensagem é confronto para quem está lá fora. Mas se eu estou aqui dentro, essa mensagem tem que ser de esperança. Se essa mensagem não é de esperança para mim, quer dizer que tem alguma coisa errada. E aí, sou eu e Deus, é você e Deus. Então o que o Espírito Santo ele quer que você faça nessa noite é que você lute pela sua salvação. É que você lute contra Satanás, contra o mundo, mas contra a sua carne. Ele sabe que você precisa de renovo. Ele sabe que as coisas estão difíceis. Ele sabe que você entrou aqui por um fio de parar e desistir. Mas Ele quer te conduzir por um caminho de excelência e perfeição. E este caminho se chama santidade. Amém? Se coloque em pé. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus! Aleluia! Feche
Feche os olhos, eu quero orar pela sua